Olá! Olá, pessoal! Vamos começar aqui uma live que vai ser a live do meio-dia. Então, toda vez que for meio-dia, nas terças e quintas-feiras, eu vou entrar ao vivo para bater um super papo magistral com vocês, para conversar muito sobre o que vocês mais precisam saber para ter sucesso na área clínica, para desenvolver, para prescrever sem medo, aquela coisa toda. E essa ideia, ela surgiu do Renan. O Renan é meu sócio, eu vou até chamar ele aqui já. Vamos ver se ele já tá aqui. Ele rodou uma pesquisa com muitos dos nossos seguidores e com alguns alunos para descobrir o que está faltando, o que vocês precisam, para descobrir tudo que vocês... Alô, Oi, entrei, tudo entrei. bem? Tudo jóia. Bem-vindo. Dá uma Pessoal, fotinha esse é aqui o minha Renan. aqui. Oi, gente. Olha só, finalmente apareci aqui, hein? Olha só, tu apareceu esses tempos também numas aulas nossas, né? Numas aulas ao vivo. Às vezes eu dou as É caras. isso. E agora, gente, o Renan teve essa ideia, como eu estava contando para vocês, e ele vai aparecer muito mais por aqui. O que acontece? O Renan trouxe para a gente, para uma clareza, a partir de uma pesquisa que ele rodou com os nossos seguidores e com nossos alunos, necessidades de vocês. Coisas que vocês querem saber e que livro nenhum explica, que nem aula em si explica. Coisa da vivência, sabe? E claro, algumas coisas também da parte mais teórica, que a gente sabe que vira e mexe, né? Tem aquela duvidazinha. E aí, ele preparou um monte de live com tema e perguntas e não me contou nenhuma. Então, vocês estão vendo essa carinha aqui? A carinha meio de É desespero. isso, é É a isso. cara de quem vai fazer na prática, na hora, sabe? A sensação que É eu tô isso. tendo, eu vou até compartilhar. Eu tô com uma sensação, Renan, assim, ó, como se eu estivesse recebendo um paciente. Porque toda vez que eu recebo um paciente, eu não sei. Não Eu foi não ainda sei não quem ele é, sei. eu não sei o que ele vai me trazer. E essa sensação aqui tá sendo exatamente essa, só que tem 40 pessoas assistindo essa consulta. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Ó, É o seguinte, então, antes eu queria também me apresentar, né? Eu sou o Renan, estrategista digital. Eu estou aqui com a Fran já há quase 3 anos, nesse projeto lindo aqui. É, e o tema da live de hoje vai ser: Fran, não sei nem por onde começar a aprender, me sinto perdido em meio a tanta informação. O que eu faço da minha vida? Eu acho que é uma dúvida muito comum aqui de muitas pessoas. E eu também peço que as pessoas, que quem está aqui ao vivo, interaja, manda também suas perguntas. E conforme a gente for conseguindo aqui, a gente também responde. Então perfeito. é isso. O que você daria de dica? O que você falaria assim, ó? Estou perdida. Tem muita coisa aqui, muita informação o tempo inteiro. Não sei o que pesquisar, não consigo juntar. O que você faria? Legal. Cara, eu vou começar respondendo igual eu faço com os meus alunos. Depende. Essa minha resposta padrão é a palavra depende. Porque sempre que é uma pergunta muito aberta, depende mesmo, depende de quem você é, qual a sua formação, aonde que você está atendendo, se você ainda é CLT em alguma empresa e tem poucos horários destinados a atendimento, depende de várias coisas assim, tá? Mas eu vou tentar dar um norte, assim, pensando um pouquinho de por onde que eu vim, por onde que eu caminhei, o que que eu faço que dá certo, sabe? Vou trazer algumas dessas opções, assim, algumas dessas clarezas. Bom, quando eu me formei, eu trabalhei em farmácia de manipulação, né? Por bastante tempo, inclusive. E nas farmácias de manipulação que eu descobri a possibilidade da área clínica. A área clínica que me encantou, é onde eu gosto de atuar e é o que eu gosto de ensinar. Ou seja, hoje em dia, eu atuo ensinando profissionais da saúde a prescreverem produtos personalizados manipulados, sem medo, tirando esse medo do pessoal. E o caminho que eu descobri para isso foi entendendo duas coisas. Uma, como que eu faço uma boa anamnese? Como que eu faço perguntas específicas para o meu paciente? Ou seja, eu preciso melhorar o meu relacionamento com pessoas, eu preciso melhorar a minha comunicação. Isso é bem importante. E esse estudo, ele não tá lá no livro de bioquímica, no livro de patologia, no livro de fisiologia. É relacionamento entre pessoas, tá? E a outra coisa, eu preciso conhecer as minhas possibilidades.
certo? Então, quando eu sei o que que existe, eu uso uma palavra que eu nem sei se é boa, eu vou pesquisar a etimologia da palavra arsenal. Quando eu descubro, quando eu sei a quantidade, o arsenal de coisas que eu tenho para entregar, para prescrever, de possibilidades para prescrever para o meu paciente, e eu sei escutar o meu paciente, abre meu caminho. Na prática, como que eu descubro tudo isso, né? Infelizmente, para trabalhar com farmácia de manipulação, para trabalhar com prescrição de personalizados manipulados, existe conhecimentos tão jogados, abertos, picados, espalhados, que isso se transforma em medo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente mais escuta trabalhando com esse ensino, né? Desde quando eu trabalhava fazendo quase a mesma coisa, ensinando o profissional da saúde a prescrever, mas individual, que eu ia no consultório, ia fazer a visitação, eu sentia que esse era um dos grandes problemas, uma das grandes queixas. Eu não aprendi na faculdade e não tenho aonde ensinar, aonde aprender, né? Não sei aquele lugar que eu sento e começo a estudar. E foi por isso, inclusive, que hoje a gente está chegando, né, nesse lugar, nesse conquista, nesse sonho de trazer uma formatação de por onde você estudar. Mas para mim, as duas grandes frentes de estudos que você precisa fazer é estudar a tua comunicação e a tua escuta. Comunicação, quando eu falo, faz parte da escuta, o conjunto, né, de entender e saber perguntar, e saber ouvir, e saber extrair da palavra do leigo, tá, gente? Que ele não vai falar assim, isso aqui é uma sarcopenia, eu tô entrando em processo sarcopênico. O que que ele vai falar? Eu tô vendo que minha pele tá mais flácida, eu tô vendo que tá caindo. É isso que ele vai falar. Então, a gente saber extrair da comunicação. E a outra coisa, quais são os ativos? Quais são os mecanismos? Quais são as vias? Quais as fórmulas que eu posso, as associações possíveis? Forma farmacêutica. Aí é uma coisa que eu amo de paixão, né? Aí pode falar o dia inteiro sobre isso, se você quiser. Eu respondi mais ou menos? Então, mas assim, beleza, a gente tem aqui só para eu fazer uma análise aqui do que você falou. Então, você comentou aqui, a gente tem que entender a questão da comunicação e escuta, que daí é a prescrição em si, né, a questão mais técnica. Então, você aprender a se comunicar com o paciente para você entender quais são as dores, quais são os sintomas, o que ele está sentindo. E a partir daí, você vai usar os conhecimentos técnicos para que você consiga fazer uma boa prescrição, certo? Tudo bem. Mas aí, como que a gente conseguiria? Porque assim, essas informações elas continuam jogadas por aí. Então, como que a gente consegue talvez listar alguma coisa assim, não, seria legal a gente partir daqui, aprender primeiro isso, depois daquilo, e aonde buscar, aonde que você, por exemplo, nesses seus 10 anos que você estuda, você tem algum lugar em comum que você sempre estuda, ou não, você lê artigo daqui e dali e começa a juntar as coisas, como que você... Porque eu sei que a sua cabeça funciona de uma maneira diferente, né? Então, talvez para a maioria fica meio difícil eles organizarem tudo. Então, como fazer para se organizar nesse mundo que está tudo jogado? Ó, eu vou contar uma dica bem top, que foi uma das coisas que mais me destravou no início, e era na época que eu trabalhava em farmácia de manipulação, tá? Até aí da galera que tá assistindo, se alguém quiser contar se trabalha em farmácia de manipulação, me conta ali no chat, só para eu saber se essa dica vai ser útil para alguém, tá? Se for útil para uma pessoa, eu já tô bem feliz. Olhe lá. Quando eu trabalhava na farmácia, eu pegava muito a parte de conferência inicial. E ali eu via formulações prontas, porque alguém prescreveu para alguém uma fórmula. O que eu fazia? Eu ia item por item desses que eu estava lendo ali e via, eu não conheço esse ativo aqui. Sei lá, um ativo X. Vamos inventar lá. VCIP. Eu não conheço, não sei o que é. O que eu ia fazer? Eu ia na internet ou em algum livro, né, sobre ativos, aquele ativos magistrais da Valéria, maravilhoso, que tinha, só que, né, acaba que algumas matérias-primas não tinham, outras tinham. E aí eu ia pesquisar o que era aquele ativo. E eu fazia isso de todas as fórmulas, todos os dias. Então, eu comecei a entender o mecanismo de ação e o para que era aquela fórmula
E se ela tinha um nome fantasia, por exemplo, VCIP, que é um éster de vitamina C, eu já descobri, ah, tá, VCIP é um éster de vitamina C. Entendeu? Então, eu fazia isso todos os dias, com muita frequência, e eu fui entendendo, absorvendo. Porque o que atrapalha entender muito rápido o processo de fazer as formulações e de manipulação, fazer no sentido de prescrever, é porque tem muito nome diferente. É como aprender uma língua nova. Entende? Tipo, é um monte de nome que você nunca viu na vida. Alguns são mais descritivos, ou outros trazem o nome, né, do extrato. Então, é o nome da planta. Se você souber a aplicabilidade daquela planta, você até entende um pouco mais daquilo. Mas outros são nome fantasia. E aí, né, por que faz o nome fantasia? Porque, ó lá, tem a Farma Carla tá dizendo que ela faz isso também. Legal. Gente, eu tô deixando passar alguns comentários aqui, mas depois a gente dá uma olhadinha, tá? E aí, fazendo isso, eu fui entendendo. Porque esses nomes fantasias, eles existem porque muitas vezes é uma super padronização de uma substância. Então, existe aquela substância até de outras maneiras, ou não obrigatoriamente, mas ali ela está super padronizada, seja na extração, seja na estabilidade, seja num biomarcador, né? Numa padronização. E aí, isso me abriu bastante o campo. Então, estudar a partir das receitas que eu via. Outra coisa, eu fui em todos os possíveis congressos da época quando eu estava recém-formada, né? E acho que eu fui, desde que eu me formei, eu fui em todas as Consulfarmas, por exemplo. Hoje eu tenho super prazer de ser uma das professoras do Congresso Consulfarma. Mas eu fui em todas. E quando eu chegava na Consulfarma, eu tinha estratégia. Eu não ia lá só dar uma desfiladinha no lookinho. Fazia isso também porque gosto, sabem que eu gosto, né? Mas eu ia lá com a estratégia. Eu chegava nos fornecedores, nos estandes, não só em curso, mas nos estandes. E aí eu vou te dar uma dica legal, que não é só para quem trabalha em farmácia de manipulação, porque qualquer um, todos os prescritores podem e devem ir na Feira Consulfarma, tá? A feira é livre e gratuita, só os cursos que são pagos. Então, você chega lá e você chega com estratégia. Por exemplo, perguntar em cada stand o que você tem de novidade. E o que você tem para o meu nicho? Por exemplo, um profissional da saúde que já tenha um nicho ou perceba que um nicho está se formando na sua prática clínica, já vai buscar o conhecimento, as inovações, as novidades para aquele seu nicho. Sabe o que acontece? Às vezes, a gente não escolhe ativamente o nosso nicho. Às vezes, é a demanda que faz o nosso nicho. Então, você começa a atender paciente e tratar cabelo. De repente, um paciente indica para o outro. De repente, você está estudando tanto cabelo, atendendo tanta gente com queixas que tenham a ver com cabelo, que você vai se nichando, vai se tornando uma expert daquilo. E aí você chega numa feira, você vai em cada estante e vai perguntar o que você tem para cabelo, seja de uso tópico ou de uso oral. O que vai beneficiar? E dentro desse universo, você está ali com outros profissionais da saúde. Você está com um farmacêutico que está apresentando o seu produto novo. Então, presta muita atenção, aproveitar e anotar. Opa, gostei disso. Então, eu quando chego na Consulfarma, eu pego o mapa dos estandes e vou riscando um X em qual eu já fui. Eu tenho 3 dias para visitar tudo. É assim que eu faço. E quando eu era recém-formada e não tinha grana para dormir em São Paulo, porque pegava o ônibus, fazia bate e volta, eu tinha um dia para visitar todos. Então eu listava, eu vou nesse com certeza, se der tempo eu vou nesses. E assim você vai fazendo um relacionamento com o fornecedor. Para quem não tem a possibilidade de vir até São Paulo, ir numa Consulfarma, ir numa PharmaShare, ir em grandes eventos como esse, eu recomendo a coisa mais barata do mundo, que é essa ferramenta que tu tá usando. Que é o quê? Segue eles no Instagram. Fica em cima, descobre, né? E, além disso, para quem é nosso aluno, para quem tá dentro da... Posso falar da comunidade aqui nessa live? Pode. Para quem tá dentro da comunidade, a gente está montando a feira virtual. E na feira virtual, a gente vai ter lá os stands, já tem um pouquinho de cada um, né? Já tá o acesso às redes sociais e ao site de cada fornecedor. Mas ali é um lugar muito legal, porque hoje em dia
quem lança um produto novo ou quem está posicionando o seu ativo para um novo estudo que saiu, né? Quem está trabalhando aquele ativo, essa empresa ela vai usar os canais de comunicação dela. E antigamente a gente tinha muito a questão de estudar em livros, né? Mas como o mercado magistral ele é tão dinâmico, acontece que é mais fácil você buscar no meio digital, seja no site, seja no Instagram. O Instagram é só uma espiadinha, né? Depois a gente tem que ir para onde está ou a lâmina do produto, ou o informe científico do produto. E se você tiver dúvida e quer aprofundar em um produto, sempre no final de uma lâmina tem as referências. Eu adoro copiar aquilo ali, colar na barrinha lá de pesquisa do meu Google e abrir a referência original, para eu poder dar uma olhadinha no que está dizendo lá no original. Então, acho que é um bom caminho, assim, sabe? Você estudar, eu vou fazer um resumo. Por quê, gente? O que acontece? Ó, então, você já está com as receitas na mão. Se você trabalha em farmácia de manipulação e não sabe o ativo, vai procurar, vai estudar, vai entender esse ativo. É uma das maneiras. Se você não está dentro desse universo, qual outro lugar que você pode ver? Rede social e congressos e feiras, tá? São excelentes. E aí, claro, quem é nosso aluno vai ter muito mais mastigado lá dentro da comunidade, que aí a gente tem, né, inclusive na plataforma de prescrição, muitas das lâminas, muitas coisinhas já alimentadas para os alunos poderem passear com mais borda, assim, não precisa procurar na internet inteira, tá tudo ali, né? Mas Então, e aí pelo que viu, ó, aqui tem a Cláudia, que é nossa aluna, que está vendo aqui a live, também tem a Vivi, que também falou que a comunidade é maravilhosa. Então, assim, ó, vamos lá, eu vou agora tentar dar uma resumida e colocar um pouco as minhas percepções das coisas que você falou. Então, uma coisa que mais me chamou a atenção é que você falou assim, eu faço isso todos os dias. Ou seja, o segredo é a constância. Então, assim, às vezes a gente fica tão ansioso, querendo aprender as coisas e começa a buscar um pouco lá, e fica um dia inteiro, talvez, vendo um monte de coisa, vendo vídeo e tal, e daí fica daquela confusão mental, daquela, eu chamo de obesidade mental. Então, assim, você fica com um monte de informação, você não consegue colocar em prática. E aí amanhã você não faz nada. Então, assim, ó, imagina só se alguém fala, não, eu deixei claro para mim, eu vou aprender a prescrever. Fala assim, olha, eu vou pegar um ativo por dia. Um ativo. Pesquisa um ativo. Pesquisa lá, vê as... E aí, já não é minha área, tá, gente? Eu não de farmácia, mas vê quais são as ações dele, o que pode, o que não pode e tal. Então, assim, ó, um ativo por dia. Se essa pessoa pesquisar, em 365 dias no ano, ele vai saber 365 ativos. Mas demora um ano, tá, mas esse ano vai passar você aprendendo ou não. Então, se você definir um pouquinho só por dia para você estudar, para você aprender, para você olhar, eu acho que já vai ser mais do que suficiente para que você consiga, no longo prazo, você ter um certo arsenal, como você falou. Né? E assim, Renan, tem uma coisa, né? Essa história do nicho. Por exemplo, você se sente melhor atendendo que tipo de situação? Pele, cabelo, dor, diabetes, sei lá, entendeu? Tipo, você vai escolher uma das coisas ou você vai perceber. Você vai perceber o que você sabe mais. E aí você também pode começar a estudar pelos ativos que permeiam esse nicho, essa prática, entende? Ou assim, eu atendo criança. Eu atendo, sei lá, tipo, idoso. Atendo pacientes com síndromes intestinais. E aí você também pode pensar em acelerar um pouco o teu processo, restringindo o que você vai estudar. Também acho isso uma opção bem válida, sabe? Porque assim, tipo, eu tenho um exemplo que eu dou em aula, que é quando você vai visitar uma cidade, né? Então, por exemplo, você nunca foi até a cidade X e você está indo se deslocar para lá. Só que você não vai ficar um mês nessa cidade, você vai ficar 3 dias. E aí você tem que escolher dentro dessa cidade o que você vai conhecer. E aí você vai pensar pelo que você mais gosta. Tem gente que gosta mais de ir em museu e igreja, gente que gosta mais de ir em barzinho, gente que gosta mais de ir nos parques.
Então, você vai descobrir um pouco do que você gosta e você também vai focar nisso, porque você não tem, numa viagem, todo o tempo do mundo. E você dá uma acelerada no processo de conhecer aquela cidade. E aí, num próximo, né, numa próxima visita àquela cidade, você vai explorando outros pontos turísticos, outros arredores. E para você realmente conhecer aquela cidade, você conhece quando você vivencia ela todos os dias. Então, se você for prescrever todos os dias, se você for atender todos os dias, e aí tá um outro ponto, tá? Eu sinto do fundo do meu coração que até alguns alunos meus, e aí, ó, eu vi que tem mais aluno falando ali, também sou aluna, vou puxar umas orelhas aqui. Eu sinto do fundo do meu coração que vocês demoram para começar a atender, achando que vocês precisam ser o melhor do mundo para atender. Vocês esquecem, muitas vezes, que você só precisa ser uma boa escuta, que você precisa acolher. Isso é o princípio básico, acolhimento e boa escuta. E se você não souber como fazer ou não for um caso para você, você precisa saber fazer o encaminhamento. Mas quando você começa a receber esses pacientes, primeiro, só de ser escutado por um profissional da saúde, por mais que não seja você que vai pegar aquele caso, o paciente já se sente mais seguro, ele se sente acolhido, ele sente que sim, ele precisa mesmo buscar profissionais. Não era esse, mas você vai saber direcionar. Tem paciente que não sabe nem assim, tipo, eu tô com um desconforto, sei lá, tô tentando trazer um exemplo. Eu tenho afta todos os dias, o paciente não sabe para onde que ele vai. Se ele vai num dentista, se ele vai num gastro, se ele vai num farmacêutico clínico, se ele vai num nutri, ele não sabe para onde ele vai. Entendeu? Então, o paciente que chegar até você, atender esse paciente e fazer o encaminhamento e escutar. E só de você escutar, você já vai perceber, poxa, mas tem prescrições não farmacológicas que eu podia fazer. E se algum aluno está aí ainda, vai saber, né? Prescrições farmacológicas, eu chamo carinhosamente de suplementos gratuitos do universo. Porque é um jeitinho carinhoso de você falar com o teu paciente, assim, sabe? Olha, percebi que você comentou que a tua qualidade de sono não tá boa. Que tipo de filme que você está assistindo antes de dormir? Então é toda aquela comunicação. Qual é o último horário que você está tomando café? Dentro dos suplementos que você usa, se você usa algum medicamento e suplemento, você já observou se eles têm cafeína, ou maltodextrina, ou arginina, coisas que são estimulantes, né? Fazer essa revisão junto com o paciente. Perguntar para o paciente como que tá a iluminação, a temperatura, o conforto nessa hora de descansar. Então, tudo isso vai importar. E isso já é um primeiro atendimento. Por mais que você não esteja prescrevendo um fármaco. Agora, você entendendo a bioquímica básica, nem precisa aprofundar na patologia do paciente. Mas entendendo a bioquímica básica, você também já consegue começar por aí. Então, por onde que eu começo? Essa é uma das perguntas da live de hoje, né? Por onde que eu começo? O paciente está com a D3 em dia? O que é a D3 em dia, gente? É olhar para o exame de vitamina D3 desse paciente e ver se ela está no pontinho ótimo, que está ali em torno de 60, tá? Mas está 40. 40 é bom. 40 é bom? Vocês estão anotando isso, porque assim, isso que a Fran tá falando é ouro, tá? Então, não é só escutar porque depois esquece. Então, eu sou assim, eu acho que eu vou lembrar, mas depois eu esqueço tudo. Então, já marca, anota, porque isso aí, cara, são coisas pontuais, mas que vão fazer toda a diferença na hora que vocês forem atender. E olha só também te cortando aí um pouquinho mais, Fran, a Nutri Flávia Lopes ela falou assim, ó, já ganhei parabéns de paciente porque durante a consulta eu escutei. Então, às vezes, as pessoas até acham que a consulta é um bicho de sete cabeças com um monte de coisa. Às vezes, você só está lá para ouvir mesmo. Você escuta esse paciente e você não precisa entregar na hora também a sua receita. Porque acho que também as pessoas devem ter um medo por causa disso, não, tem que entregar na hora. Não, você pega, escuta, anota tudo e depois você busca os dados. Você precisa, inclusive, temos até alunos que consultam, depois eles vão para a comunidade e perguntam lá, olha, tem um paciente assim, assim, assado, claro, sem divulgar nome, nada, o que vocês poderiam me ajudar nessa prescrição? E tem outros alunos que também ajudam, além da própria Fran. Eu comecei a entregar o receituário no ato da consulta há menos de um ano atrás. Eu entregava depois.
igual os nutricionistas fazem, que vai parar para realmente pensar, calcular, entender esse plano, você também pode. Ninguém, em nenhum lugar de nenhuma das profissões prescritoras está escrito que você tem que entregar a receita no ato da consulta. O que me facilitou entregar a receita no ato da consulta foi o sistema de prescrição, que é nosso e os nossos alunos têm essa facilidade de poder utilizar também. Ali me facilita muito, porque agiliza, né? E eu comecei a entender muito mais o como que eu ia fazer isso de uma maneira um pouco mais dinâmica para não deixar trabalho para depois, porque são horas trabalhadas, né? Então, hoje eu cobro pelo meu valor de consulta, que é aquela 1h30, quase 2 que eu fico com o paciente. E se eu for focar nisso depois, eu entendo que eu teria que cobrar também, né? Eu entendo que isso teria que estar no meu preço. Então, eu consigo dar mais tempo para o paciente, de presença com o paciente e também produzir essa receita. E às vezes, enquanto eu produzo essa receita, eu silencio o paciente. Eu não preciso ficar falando o tempo inteiro. A gente teve um momento de escuta, depois eu falo, vou montar a tua receita, vamos vendo aqui comigo? Eu faço ele focar na receita junto comigo. Então, vamos vendo aqui comigo. Escolha de forma farmacêutica. Cápsula para você é confortável? É confortável. Ah, se for muito grande, não. Nossa, se der dobra de dose, então Deus o livre. Opa, ok. Sachê. Sachê é confortável? É, mas eu não suporto o laranja efervescente. Tudo bem, vamos mudar. E aí a gente vai criando. Eu foco o paciente no que eu tô fazendo. Isso me ajuda também. Mas voltando ali na questão da bioquímica básica, o paciente chegou até você. Atendimento básico. Atendimento básico. Não precisa de especialização nenhuma para fazer isso. Verifica a vitamina D3 do teu paciente, verifica o zinco do teu paciente, verifica a B12 do teu paciente, verifica o magnésio e se ele suplementa ou se ele tem necessidade de suplementar magnésio. Isso aqui é a base da base da base, tá? O paciente está trazendo queixa de pele, verifica a vitamina A e zinco, tá? Então, isso é muito básico e isso eu quero que você saiba fazer. Então, esse atendimento inicial e prioritário, além da prescrição de suplementos gratuitos do universo, que são milhares, mas ó, os básicos, tomar água e quantificar. Gente, eu não sei se você, como profissional da saúde e pessoinha, quantifica a tua quantidade de água por dia, mas eu tomo água só numa garrafa, o dia inteiro. Eu não troco de garrafa, porque eu sei que são 3 daquela. Eu preciso tomar no mínimo 3 daquela. Para eu fazer, opa, check aqui na minha quantidade de água diária. A partir daqui é lucro, né? E se eu conseguir o lucro, melhor ainda, tá, gente? Mas assim, você fica tomando água no copinho, tomando água toda hora. Será que você tá tomando água toda hora mesmo? Será? Então, o nosso paciente, prescrever para o nosso paciente que ele utilize sempre a mesma garrafinha, que ele saiba quanto que tem, qual a capacidade, né, em litros daquela garrafa. Colocar para o nosso paciente sobre as coisas básicas da higiene do sono, inclusive detalhes como não tomar um banho super, super, super quente antes de dormir, porque o corpo precisa baixar pelo menos 2 graus antes de adormecer. Você entra lá pelando na cama, deita lá, até conseguir dormir, você já atrasou ali o teu tempo de sono. Então, conhecer coisas básicas, hackzinhos básicos da nossa vida, são muito importantes e você vai poder colocar tudo isso na tua primeira consulta. Além de conhecer substâncias como zinco, vitamina C, vitamina D3, A, né? Nossa, as lipossolúveis, por favor, né, gente? Muita atenção com elas. Cuidando ali com a K2, cuidando muito com a dose de K2, tá? Com como você vai prescrever. Não vou ter tempo de abordar isso aqui, mas é em microgramas. Eu, Fran, em prescrição cotidiana, não passo de 20 microgramas, tá? Pacientes muito específicos, aí sim eu subo para 50, 80 e explodindo. O máximo que eu já prescrevi na minha vida foi em 100, num caso muito específico. Microgramas. E aí a gente segue atendendo essa bioquímica básica do paciente. Porque, Renan, tem paciente, só de eu ajustar só a D3, esse paciente sai do estado de sobrevivência para um estado de porra, caramba, até que eu tô conseguindo sobreviver, até que eu tô vivo, até que eu tô sentindo, nossa, tô conseguindo acordar, tô pensando, né? Então, essas coisas muito básicas, e daí você faz o quê? Encaminhamento, se for necessário. Se parou por ali, tudo bem. Olha quanta coisa
que você fez para o teu paciente que nenhum outro profissional da saúde fez. Nenhum. É Porque se tivesse, isso. não estava ali, na tua frente. Ó, nossa, muito bom. É, a, teve uma moça que perguntou quando abre as inscrições. Ó, já anota aí, já vou dar um spoilerzão para vocês da vida, dia 15 de junho. Dia 15 a gente vai abrir as inscrições para a comunidade. E ela também perguntou, e aí eu vou te passar, né? Essa pergunta que eu sei que você adora, respondê-la precisa ter pós em Não, clínica para... É isso, a gente vai ter, é isso, é isso. Vamos lá. Precisa ter pós em clínica para prescrever? gente, não tem nenhum dia na minha vida que eu durmo sem responder essa pergunta. Eu acho que se eu dormir Começou sem assim. responder essa pergunta, eu acho que eu dou uma infartadinha, porque é uma pergunta diária. Junto com essa pergunta diária, eu vou responder umas aqui para vocês. Vou dar um pacote. Olha lá. Precisa ter pós para prescrever? Isso quem está perguntando com certeza é um farmacêutico. Não precisa, tá? Por favor, a RDC 586 de 2013 te garante habilidades clínicas, atribuições clínicas. Ai, Fran, não acredito. Entra no site do CFF, né? Conselho Federal de Farmácia, e confere lá. Ai, mas uma vez eu fui me inscrever numa pós-graduação e eles me falaram que é obrigatório. Legal. Então, pensa, tá, gente? Pensa com bastante carinho. Eu tô dizendo que é errado fazer pós? Mentira! Nunca é errado. Amo pós. Inclusive, sou coordenadora de pós-graduação, tá? Então, pós-graduação é super bem-vinda se ela fizer sentido naquele momento da sua vida profissional. Pós-graduação precisa ter estratégia. Não é assim, me formei, vou fazer uma pós-graduação. Vou fazer uma pós-graduação. Não, peraí, tá? Estratégia. A gente podia, inclusive, fazer uma live sobre quando fazer uma pós-graduação ou não. Isso é bem interessante. Porque tem gente que acha que eu sou contra. E eu não sou nem um pouco contra. Inclusive, sou coordenadora de pós-graduação da Consulfarma, tá? Olha só. Não precisa. Eu tenho 1000 posts sobre isso, aulas sobre isso. E, inclusive, eu tenho um curso sobre telefarmácia e teleconsulta, que eu explico muito mais detalhado, inclusive a sequência de leis que você deveria aprender e estudar na sequência. Leia essa lei, depois aquela lei, para que você tenha uma boa segurança na hora de atuar como clínica. A outra pergunta que eu vou responder para vocês, que eu respondo todo santo dia, e tá lá hoje já tá lá. Já tá no último post. Se vocês entrarem ali nos posts, vocês vão achar. Qual magnésio? Qual magnésio? Qualquer um. Qualquer um. Ai, mas o magnésio PA. Gente, o objetivo de entregar magnésio é entregar magnésio. Eu prefiro o quelato ou o treonato. São os meus preferidinhos. Entendeu? Mas assim, carro. Carro é carro. Carro te leva para os lugares. Se você tivesse que ganhar um carro e você não pode escolher. Não pode escolher. Qualquer carro que te derem, porra, que legal, você tem um carro. Entendeu? Agora, se eu pudesse escolher o carro, ia ser diferente. Aí eu vou de treonato, que deve ser o quê? Que carro que é um magnésio treonato, Renan? Isso que deve saber nome de carro, não vem nenhum na minha cabeça. É que assim, eu não sei exatamente sobre o treonato. É o único do único que atravessa a barreira hematocefálica, é o mais top dos tops das galáxias, é o Tesla. É um O Tesla. mais top. Nossa, o Tesla tá muito bom, viu? Tesla gosto, É um gosto. Tesla, Assim, entendeu? Mas assim, Tesla. entre um Tesla e... Renan, vou te dar hoje de presente, agora, uma BMW, você topa? Hoje a É um BMzinha, quelatinho. 320. É um Porra, magnésio quelato. tá Vai fazer top. tudo e mais um pouco, vai ser top, vai ser lindo de viver, entendeu? O paciente não tem grana para comprar o treonato. Põe um quelato. O PA ele dá muito problema. O PA é tipo um Fusca. Ele vai quebrar toda hora. E aí, se ele quebrar toda hora, além de você ter, né, sei lá, você comprou um Fusquinha lá por 10 mil reais, mas todo mês você gasta uns 3 nele. Então, não tá valendo muito a pena. O que acontece com o magnésio PA? O magnésio PA, ele dá muita diarreia, porque o magnésio em si, ele é laxante. E como ele não absorve, né, como o quelato, que a gente consegue absorver muito mais, porque tem aminoácido ali junto, eu acabo tendo
muito colateral. Então não é que o PA é ruim. O PA, ele só é muito simplório, ele acaba não tendo a melhor absorção, vai ter que tomar uma quantidade maior. Se tomar a quantidade maior, vai dar o efeito laxativo, aquela loucura toda, né? E você vai ter que ficar corrigindo, corrigindo, corrigindo. Então, a questão de prescrição de magnésio, de uma vez por todas, galera. O objetivo de prescrever magnésio é entregar magnésio. Ah, mas esse citrato, ah, mas o tarato, mais sei lá. Gente, se você quiser entregar algo a mais junto com o seu magnésio, prescreva esse algo a mais. Não precisa ficar se atendo, tá? Então, se liberta dessa dúvida. Tem dúvidas que parecem dúvida comum da humanidade, assim, na prescrição, sabe? Essas são duas bem ativas, assim. Tem mais alguma? Inclusive, eu até estava pensando num tema de live para falar sobre magnésio. Não somente, né? Mas é porque, como eu vejo muita gente, muita gente. Ah, magnésio, qual, isso aqui, eu falei, cara, vamos fazer uma live para, né? Mas enfim, isso é assunto para depois, outra live. Eu queria só recapitular um pouquinho aqui e tentar de novo dar uma resumida naquilo que você falou com relação a onde buscar, né, dar as informações, e esse é o nosso tema central, né? Então, você comentou, olha, logo de cara, o que a gente precisa fazer para uma consulta verifica D3, zinco, B12, magnésio. Esse aí não pode ter uma consulta sem você saber disso, sem Base da você base. buscar isso. A base da base. Porque não adianta eu querer prescrever um ativo específico se o paciente nem a D3 e a B12 dele tá boa. Para mim não faz sentido. É o começo, entendeu? E aí eu vou para ativos específicos. Isso pode ser na mesma consulta, na mesma fórmula, dependendo dos ativos? Pode. É ótimo que seja. Se você tiver capacidade para já fazer tudo isso, show de bola, tá? Mas precisa da base, sempre. Certo. E aí depois disso, assim, até pelo que você está falando e pelo que eu vejo, esse pessoal aqui comentando, até mesmo quem já atende, né? Fala assim, cara, eu fiz isso, meu paciente adorou, amou e tal. E quando você foi ver, é uma coisa que realmente não é um absurdo de, cara, você só está ouvindo, você só está. Porque hoje em dia, no mundo, com tanta poluição de informação e que é a sua atenção o tempo inteiro e você fica louco. Quando alguém para te ouvir, porque eu acho que hoje em dia, alguém parar para te ouvir, é uma coisa, cara, você se sente único ali. Uhum. Então, às vezes, se um profissional da saúde simplesmente parar para ouvir e perguntar, porque não tem nada mais gostoso que você falar de você mesmo. Então, quando o profissional tem essa consciência e pergunta e induz o paciente a falar de si, a falar o que está sentindo, a falar dores e tal, só de você ouvir, o paciente vai falar assim, nossa, aquele profissional é incrível, e já vai começar a recomendar para mãe, para tio, para amigo, para primo, para enfim. E depois disso, suplementos gratuitos, que seria, cara, como é que está seu sono? Dorme bem, sem olhar a tela 1 hora antes de dormir, sem tomar banho quente. Então, assim, são coisas que são arroz com feijão. É o básico ali que muita gente não faz, inclusive. Uhum. E aí eu paro e penso, cara, hoje em dia, os profissionais só não se destaca quem não quer. Porque está muito fácil. E eu não falo isso somente na área de prescrição, qualquer, se você é advogado, qualquer coisa da vida, não é difícil você se. Assim, a média ela está muito baixa, mas muito baixa. Então, um pouco a mais, um pouco além que você sabe, você já vai ser nossa, vai ser puta de um profissional acima da grande maioria. Perfeito. Perfeito. Ó, a Adriana MT Gomes perguntou qual a concentração que o farmacêutico pode prescrever de vitamina D3. Essa também é uma pergunta bem comum, 4.000 I, tá? E aí você pode fazer ajustes, né? Para quem não entende o que é ajustes, você vai ajustar na dose posológica, se for o caso, ou fazer um encaminhamento se você quer subir muito rápido essa D3 do paciente, tá, sei lá, tá 12, faz um encaminhamento e pede para uma prescrição de endovenosa, né? Aí você faz esse pico, essa dose de ataque,
via endovenosa e depois faz uma dose de manutenção diária na via oral. Também é uma opção para quem está com AD3 tipo abaixo de 20, que é bem desesperador, tá? Provavelmente esse paciente ele não vai chegar falando eu tô com AD3 baixa. 99% de certeza. Ele vai falar que ele tá estressado, que ele não consegue pensar direito. Ele vai falar que a qualidade de sono dele tá ruim, que a imunidade tá baixa, que nenhum tratamento nele faz efeito, claro, não tem nem como. Então, a D3 é um dos grandes pilares da nossa saúde. E para mim é quase revoltante perceber que um colega fez um atendimento e não pensou na D3 do paciente. É revoltante. Todos nós, todos, 100%. Médicos, nutris, farmacêuticos, fisioterapia, enfermagem, estética. Todos nós precisamos pensar. Tá faltando algum aqui? Quem que tá faltando? Biomédico. Obrigada. Todos nós precisamos pensar na D3 do paciente. Todos nós precisamos pensar na bioquímica básica ali, tá? Então, isso é bem importante. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque quando a gente ouve, a gente foca na pessoa e não na doença. Perfeito. E exatamente, Nutriflar, que essa questão da bioquímica básica também importa. Porque se eu foco na doença, ou no sintoma, ou até mesmo na queixa principal da consulta, eu começo a pensar em nome de ativo específico e esqueço da bioquímica básica. Eu preciso ajustar esse corpo para ele ficar receptivo para o resto, tá? E isso é bem importante. Então, acho que nutrição, obrigada. Também, não sei se eu citei ali, eu citei 7 profissões prescritoras / indicadoras, né? Coloquei estética no meio. Então, galera, é bem importante tudo isso que o Renan está trazendo para a gente, esse por onde começar. Eu espero que vocês estejam acompanhando essa linha de raciocínio junto com a gente. Porque, novamente, eu te trago aqui, tem muita gente que está apta a começar atendimentos, a fazer bons atendimentos, mas está travada. E aí eu não entendo muito bem o porquê dessa trava, tá? Essa trava, ela pode ser muito mais psicológica, principalmente de profissionais que não são formados em medicina, do que uma trava realmente de capacidade de fazer um bom primeiro atendimento para o seu paciente. E às vezes você vai ser, e tudo bem, tá? E dá para ganhar bastante dinheiro com isso, escuta o que eu vou te falar. Você vai ser um profissional de início de tratamento. Você vai ser um profissional direcionador. Você vai ser um profissional generalista que vai fazer bons primeiros atendimentos e vai sempre encaminhar. E tudo bem. Tem primeiro paciente de monte por aí. E você pode cobrar muito bem por isso. Eu, por muito tempo, trabalhei como farmacêutica clínica, fazendo um tipo de acompanhamento que eu entrava em contato com outros profissionais da saúde que atendiam o mesmo paciente, né? Então, era muito comum que esse paciente fosse em algum profissional e depois viesse, Fran, olha aqui, agora entrou isso aqui na minha prescrição. E eu continuo usando os outros, o que eu faço? E eu fazia o quê? A revisão farmacoterapêutica. Nossa, gente, falando em sucesso, e aí sucesso, a gente pode olhar ele por 2 viés, né? O sucesso de você poder atender teu paciente, de você ver ele melhorando, e a gente pode pensar no sucesso de viver mesmo da área clínica, de ter o domínio da tua agenda, sabe? Você poder simplesmente trabalhar o dia que você quer, como você quer, a hora que você quer, cobrar quanto você quiser, porque quem diz o teu preço é você, na área clínica, e no CLT não, né? Quem diz o teu preço é o teu empregador. Então, na área clínica, quando eu via a quantidade de paciente que tinha essa demanda de fazer esse estudo de revisão farmacoterapêutica, o quanto eu podia cobrar por isso e o quanto eles confiavam só em mim. E eu recebo até hoje mensagem de pacientes, Fran, eu só confio em você para isso aqui, ó. Me prescreveram tal substância, o que você acha? E eu não me obrigo a responder como uma pessoa não profissional da saúde, como uma amiga. Não, falo, opa, legal, vamos fazer um estudo do que você está utilizando? Ó, posso te atender no horário tal, dia tal. Bora? Bora. Então, gente, cuidado com a sua alta disponibilidade, quem atende muito em balcão. Cuidado com eu vou atender todo mundo e acabar não cobrando por isso. E criar pessoas que estão acostumadas a
usar do teu serviço sem te pagar, tá? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque é uma cultura que você cria sobre o que você pode fazer. Aí você se torna aquela amiga que, sei lá, que tá sempre disponível, mas você mesma não recebe esse espaço, não tem, sabe? Tá faltando troca. Então, a troca justa a gente estuda bastante, a gente se especializa, a gente participa de comunidades que vão nos ajudar a ter mais assertividade e segurança, e o paciente nos retribui como? Financeiramente e arcando e entendendo e se responsabilizando, né? Tendo seu protagonismo da sua própria vida, da sua própria conduta. Entendendo que o intestino tá ruim, não é porque tá utilizando agora os melhores produtos para a saúde intestinal que pode sair por aí comendo pizza e refrigerante, sei lá mais o que, porque é uma coisa que vai contra o tratamento. Então, desenvolver também o protagonismo no paciente. Galera, tá fazendo sentido isso aí? Conta aí pra gente. Eu Olha, tô empolgada. eu canso da área, já tá, assim, minha cabeça meio que explode, assim, sabe? Eu falo, cara, se o pessoal tá anotando isso, nossa senhora, só dessa live aqui já tem, ixi, tem muita coisa, muita Tem coisa. muita coisa. E aí, eu já quero pegar um gancho de que vocês, sou eu que defino os temas das lives, mas eu queria que vocês colocassem aqui sugestões de temas. Ou então, o que vocês gostariam que a Fran falasse aqui e tal. Então, coloquem aí, e aí eu vou marcando aqui, e em algum momento eu surpreendo a Fran aqui e eu venho com esses temas. Gente, a hora que o Renan falou, vamos começar a fazer 2 lives por semana e eu te trazer umas perguntas e tal. Nossa, fiquei morrendo de medo. Porque existe uma pressão, assim, do ao vivo, né? Existe essa coisa, assim, de tipo, eu não sei que assunto que ele vai puxar. E aí eu falei, me adianta o tema antes, né? Pra eu não chegar boiando lá na live. Mas depois eu percebi, assim, que tem muito isso também. Na nossa vida real, na nossa prática, a gente nunca vai saber tudo. E o não saber tudo faz parte. E como que a gente lida com o não saber tudo? Né? A gente para, a gente pesquisa, a gente encaminha. Então, por exemplo, se o Renan vier aqui com um tema muito específico de uma coisa que não é meu domínio, eu vou falar, olha, num primeiro atendimento, se o paciente chegar, eu faria isso, 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 isso. Na sequência, eu ia encaminhar ele para um dermatologista. Entendeu? Então, a gente também tem tudo isso. Porque o que eu ensino vocês? Eu gosto muito de ensinar prescrição individualizada. Eu gosto muito de ensinar que vocês não precisam ter medo para fazer formulação, como que você vai fazer a formulação, quais são os raciocínios por trás da formulação e quais são os gatilhos e opções que você tem para aumentar a adesão do teu paciente, né? Então, prescrever a dose individualizada, co-criar com ele a forma farmacêutica, etc. E também te destravar dessa coisa do tipo, o que eu posso, o que eu não posso, te destravar explicando que um conhecimento muito importante que você precisa desenvolver, uma habilidade muito importante, é a tua comunicação, tá? E isso não tá no livro de farmácia, medicina, anatomia, blá, 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 né? E tem muito profissional. Inclusive, eu tava falando com a minha mãe. Minha mãe foi num médico especialista e ela falou, não gostei dele. Eu falei, mãe, mas ele é sensacional. Eu acho ele sensacional, mãe. Eu que indiquei pra minha mãe, tá? Mãe, se eu estiver escutando, desculpa. O que ela falou? Ele nem conversou comigo. Ele só olhou meus exames. Mãe, mas ele sabe muito. Mas eu não quero tratar com ele. Cara, oi, dá até uma vontade de chorar. Porque eu sei que ele é um médico sensacional. Mas ele não conversou com minha mãe. Minha mãe não se sentiu na confiança. Não se sentiu acolhida. Entendeu? Então a gente precisa saber cuidar disso. Nossa, e aí eu já vou fazer um link aqui, porque o Lucas Ferrari, que é amigo nosso, inclusive, ele perguntou, tem uma dúvida, como que está a integração com inteligência artificial na área da prescrição farmacêutica? E aí é o seguinte, você comentou sobre O Lucas é esse farmacêutico também, né? esse, Ele é nosso amigo ele é pessoal, do mas ele é farma, farmacêutico. esse rapaz que você indicou para sua mãe, ele é É, médico, é médico. Então, e ela falou assim, mas eu não gostei, então, por mais que ele saiba muito, e aí inteligência artificial sabe muito. Só muito. que
o calor do ser humano, ele sempre vai ser melhor do que a frieza de uma inteligência artificial. E aí eu posso linkar a inteligência com esse médico, porque ele é muito bom e sabe muito. Mas às vezes ele não sabe nem fazer perguntas, ou nem assim, é muito, muito frio, é muito calculista, é isso e ponto. É. Só que você tá lidando com seres humanos. E tem uma coisa também. Microexpressão facial. A microexpressão facial desse médico que eu tô falando, ela também já me deixou desconfortável em algum momento. Eu entendo que quando você me fala alguma coisa, assim, tipo, sei lá, você me revela alguma coisa da tua vida, bem pessoal, tipo, pode ser uma coisa simples. Igual uma vez eu falei, eu e a Juliana Samper falamos pro Renan, que a gente gosta de comer macarrão com feijão. Ele podia não falar nada, ele fez uma cara assim, tipo, cara de nojo, cara de espanto, cara de que ridículo. Então, a nossa microexpressão facial, ela entrega muito. E esse entrega, essa verdade que sai assim, no cantinho da boca, no espremer do olho, né? Não importa a quantidade de botox que você tem na cara, vai ter uma microexpressão facial ali. E o ser humano, a gente reconhece muito isso. Então, isso pode ser uma microexpressão facial que te acolha pra caramba. Que olhe pra você com aquela cara assim de tipo, também já passei por isso? Que olhe pra aquela cara no sentido de, vamos junto? Eu sei te ajudar? Sabe? Passar pro paciente isso. E isso a máquina não faz. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou negar a potência que é as ferramentas. Eu acho que ferramenta é um negócio muito importante de ser utilizado. Né? Então, seja uma ferramenta de prescrição que há tempos atrás a gente procurou ferramentas de prescrição que dessem suporte para prescrição individualizada, personalizada, e não encontrou e a gente teve que desenvolver uma, tá? Então, ferramentas são super importantes. Utilizar métodos de busca, conferência de dosagens. Você não precisa ser a máquina. Você precisa ser um humano, de fato. Então, o que eu quero desenvolver em você são habilidades humanas. De entender o seu paciente, de abraçar a causa junto, sabe? Então, teve uma época que eu atendi uma paciente e o corpo dela respondia de uma maneira muito diferente do que tudo que eu já tinha visto na minha vida. Era muito desafiador. E eu falei isso pra ela e ela sabia disso. Falei, olha, eu testo 1000 coisas com você e eu não tô encontrando os resultados esperados, as expectativas esperadas. Mas eu tô junto com você. E se você estiver disposta, eu vou continuar estudando o teu caso, eu vou continuar tentando te atender. Mas se você não estiver disposta, tudo bem. A gente encerra esse atendimento. E ela falou, Fran, você é a única profissional da saúde que está disposta a me atender. Ninguém mais está disposto. Eu tô com você. Isso a máquina não faz. Entrar nesse nível de comunicação e vulnerabilidade. Entendeu? E até que eu, junto com ela, a gente foi buscando especialistas e mais especialistas que foram montando uma caixinha até a gente chegar em tratamentos muito específicos. E ela é uma dessas pacientes que toda vez que entra uma substância nova ou sai uma substância da prescrição dela, ela vem fazer a revisão farmacoterapêutica comigo. Esses dias ela falou, sabe aquele ativo que uma vez eu passei mal? Me prescreveram de novo. Eu falei, sim, porque ele faz todo sentido no seu caso, mas o teu corpo não responde a ele. E aí, olha como que é o grau de confiança. Ela só conseguiu falar pra mim que aquele ativo fazia mal pra ela. E aí eu tive que represcrever, eu tive que transcrever a fórmula dela sem esse ativo. Entende? Então a gente vai ganhando a confiança do nosso paciente, o carinho do nosso paciente. E isso é fator humano, tá? E se eu falasse assim, não, agora a gente vai tentar utilizar esse ativo porque teu corpo já mudou aqui, aqui, ali, eu sei que ela tentaria de novo, porque ela confia em mim. Mas eu não quis trazer o desconforto nela de utilizar aquilo de novo, porque existiam outras possibilidades. Entende? Total. Muito bom. Então, assim, só para a gente fazer um apanhadão, um resumão geral, o que a gente pode falar? Bom, a gente sabe que isso é um oceano azul, porque pessoas com problemas é o que mais tem por aí. Então, queixa de saúde, então, isso é o que mais tem. Ou seja, pacientes nunca vão faltar. Agora, o que falta aí muito são profissionais qualificados para atender esse paciente que estão com dinheiro na mão, implorando, me atendam, me atendam. Então, qual é
a solução para isso? Aprender prescrição personalizada com o Franciele, né? Porque o Franciele está aí já há 3 anos e ensinando, né? E o que a gente mais tem é feedback de aluno satisfeito, né? Então, assim, ó, aprender prescrição e entender que comunicação é a chave de uma boa consulta clínica, né? De uma satisfação do paciente, né? Você ter essa escutativa para ele se sentir acolhido, é o que eles querem. E buscar sempre informações nos fornecedores, seja nas redes, seja nos sites, nas lâminas, buscar, se você puder, ir em eventos presenciais, como com o Sulfarma, que lá tem um universo de possibilidades de novidades, e buscar sempre uma constância. E assim, nessa pesquisa que eu rodei aqui, eu vi que muita gente está num CLT e não está conseguindo sair. E aí, olha só, se você tem tantos pacientes loucos para serem atendidos e dispostos a pagar 200, 300, 400 reais por consulta, e aí você faz uma comparação. Qual que é o peso de um CLT, mais ou menos? Falando de farmácia aqui. Em torno de 3.500. 3.500, Porque varia, né? O Brasil é gigante, aí a gente tem cada estado é quase um país e tem um piso salarial. Então, assim, se você comprar 200 reais e você fizer 20 consultas no mês, dá uma consulta por dia útil, por exemplo, você já paga, você já ganha mais do que o piso. E a partir daí, é claro, que isso vira uma questão exponencial, porque quanto mais pessoas você atende, mais pessoas indicam você, então você começa a atender mais. Então, eu vejo que o medo é que trava essas pessoas, então a questão é constância nos estudos, entender os ativos, entender as doses, mas o principal de tudo é você entender essa comunicação com o paciente, que é o que vai trazer o seu diferencial, e a partir daí você vai conseguir buscar todo esse conhecimento técnico. E se eu falei alguma bobagem aqui, Fran, você não tenha nem o pudor de falar assim, não concordo com isso, aquilo, tá tudo bem também. A gente está aqui para ter essa troca. Eu percebo, Renan, que assim como o paciente precisa assumir o protagonismo da sua vida, lembrar que sim, as condutas dele vão impactar na saúde dele e entender quais são os equilíbrios que ele precisa para redução desses impactos, não sou a favor de pôr o paciente numa bolha. Eu não vivo numa bolha. Eu vivo uma vida super normal, só que bem equilibrada, né? O profissional da saúde, ele também precisa expandir essa visão e entender que depende dele, da coragem dele, da determinação dele, da estratégia dele, para ele mudar o cenário. Então, hoje eu percebo muitos colegas que estão assim, ó, sobrecarregados, cansados com a profissão, descrentes de que nós, principalmente nós farmacêuticos, vou puxar um pouquinho porque acabo convivendo mais com os farmas, descrentes de que nós podemos ser super bem valorizados e receber 400, 500 reais por consulta, descrentes. E eu vejo um outro lado, um monte de farmacêuticos se dando super bem, atendendo um monte, abraçando, sabe, essa área clínica e sendo reconhecido, inclusive, por outros profissionais da saúde, porque eu sou da visão da saúde integrativa, né? Então, eu bato no peito e cabeça erguida para conversar com todos os profissionais da área da saúde. Pode vir um odonto, um médico, um nutri, eu vou conversar, porque eu sei as minhas limitações e obrigações e sei aonde que eu posso agir e tenho certeza dos benefícios que eu posso entregar para o paciente, para o nosso paciente, para o meu paciente, né? Então, eu acho que também tem essa coisa de acreditar. E eu faço muito esse papel de validar e falar para o aluno, gente, depende de você. Ah, mas nós não somos bem valorizados. Quem que tá colocando o dedo na tua cara de verdade? Me conta. Quais são as pessoas que estão te desvalorizando? Você, sabe? Então, às vezes você pode escutar esse papo aqui e falar, né? Você tá pirando no nível coach lavagem cerebral. Não, gente, é de verdade. Acontece isso todos os dias. Eu vejo com cada um dos meus alunos, eu vi comigo. Quem que me impedia de pedir minha conta e viver de clínica? Ninguém. Ah, mas né, você não tem filho, você não sei o que lá. Cara, também não foi fácil para mim. Eu também morava sozinha, eu também tive que me organizar para isso. Mas existe como. E o Renan acabou de falar para você. Tipo, se você conseguir uma consulta por dia, você já ganha a mesma coisa.
será que é tão difícil assim? Entendeu? Ou, não consigo conseguir uma consulta por dia. Então, separa um dia na semana para você concentrar isso, né? Eu fazia muito isso, sabe, Renan? No início, quando eu estava no CLT, eu só atendia nas quartas-feiras. Então, toda vez que alguém, eu vi uma oportunidade de falar sobre o meu atendimento clínico, ou alguém perguntava sobre a possibilidade do atendimento, eu tentava preencher a agenda de quarta-feira e deixava isso já reservado. Avisei na farmácia que eu trabalhava que na quarta-feira eu ia deixar essa disponibilidade. E a farmácia, no fim das contas, acaba adorando, porque no fim das contas, o que é uma farmácia? Uma farmácia não é só uma venda, é uma prestação de serviço. E que serviço? Executar a receita de um prescritor. Cara, dá para fechar assim, a roda gira de uma maneira tão bonita. E para quem não quiser sair do CLT e só quiser colocar isso também na sua prática, também é super possível, tá? Acho bem válido e muito legal, porque eu não sou nem um pouco contra você fazer os dois papéis. Fiz isso por muito tempo e adorava. Eu só saí Eu acho que. realmente dessa parte porque eu comecei a ensinar. E ensinar é o meu grande amor. Eu acho que mais ainda do que a área clínica é o ensinar, né? Faz parte. Eu acho que daí tudo se resume à liberdade, né? Então, se você quer continuar no CLT, mas assim, você está por opção e não porque você tem que, né? Então, e isso é que é essa virada chave. Então, eu quero passar mais tempo com minha família, ou eu quero viajar mais, eu quero ter um dia livre por semana, eu quero trabalhar no CLT, eu quero sair do CLT, eu quero montar o meu consultório, o que seja, mas que você faça aquilo que você quer. E o caminho muito acessível para isso é você aprender a personalizar a sua consulta e as suas prescrições. Ô, Renan, ó a Lu Pois. falando aqui. Acredito que o mais difícil é escolher o nicho para iniciar. Ontem a gente estava nesse papo, né? Uhum. Eu acho que, nossa, é um super tema para uma próxima live, mas não nessa. Mas que a gente está chegando a falar, porque se Agora deixar chamou você, todo mundo já. você vai ter 3 horas aqui. Então, é isso, gente. Ó, a live foi muito boa, muito obrigado a todos. E, Lu, eu vou marcar aqui esse tema, tá? Pode ser um possível tema muito bom, inclusive, falar sobre nicho, né? Que nicho você escolhe, quer nicho, não quer, quer deixar mais abrangente. Posso fazer um pedido? Nunca pedi nada para vocês. Vocês me pedem um monte de coisa, gente. Vou fazer um pedido. A gente vai finalizar essa live. E quando ela acabar, a gente vai pôr ela lá, vai salvar no feed, para quem quiser acessar. Eu vou pedir, por favor, para você deixar um comentário lá de feedback, de o que você aprendeu ou se foi legal acompanhar essa live. Porque a gente quer fazer, a gente vai fazer toda terça e quinta. Então, quinta-feira, a gente almoça juntos de novo. Combinado? Então, deixa lá nos comentários pra galera que não tava poder saber que aqui tá rolando conteúdo legal. E também não esqueçam de enviar para colegas farmas, nutris, biomédicos, médicos, para falar assim, olha só, a Fran, muito boa, faz live todas as terças e quintas e tal, se quiser almoçar com ela, então é isso. Faz tintim de caneca aqui comigo, Entendi, sócio. caneca, ó, ele igual a Duas um. canecas, N igual a 1, comunidade, cocriação e prescrição blindada. Depois a gente conta pra vocês se vocês não souberem tudo que é isso. Tem muita coisa pra falar nessas lives. Tô empolgada. Obrigada por todo mundo que ficou por aqui. Beijos, Matheus. Obrigado, gente. Até quinta-feira. Tchau, tchau.